Fala, galera ligada no YouTube da Band News FM. A gente conversa agora com a Aline Pellegrino, ela que é diretora de competições femininas da CBF. A gente vai falar um pouquinho de futebol feminino por aqui. Pele, é um prazer falar com você mais uma vez. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, fico sempre feliz de participar aí com vocês da Band. A gente está chegando na reta final, né, da Série A1, da Série A2 e do Sub-18 também, uma competição de base. Queria que você começasse fazendo um balanço, né? Como é que foi essa temporada? A gente não teve mudança de calendário como foi no ano passado, né, devido à pandemia, que pegou todo mundo desprevenido. Então, queria que você começasse falando como é que está sendo essa temporada. Eu acho que uma temporada desafiadora, né? Assim como foi o ano passado. Desse ano a gente não teve que parar a temporada no meio, né? O ano passado teve uma pausa de A1 e A2 com pandemia, mas a gente teve uma dificuldade esse ano no início, né? Para começar essa competição, que foi um período que a gente teve pior ali, né? Nos números da pandemia, então tivemos uma reunião com os clubes, isso fez com que o calendário ficasse um pouco mais apertado, né? Mas eu acho que, olhando para o que foi o ano passado, que tinha tanta dúvida se esse futebol feminino ia se consolidar daquele cenário da pandemia. Esse ano que a gente segue dentro, né, dessa condição, eu vejo as nossas competições crescendo, evoluindo, a entrega maior, a visibilidade maior. Acho que, óbvio, esse ano tem uma questão das Olimpíadas, né, nesse meio, que acho que nos ajuda também. Então, a gente teve a seleção ali, esses olhos mais voltados para o futebol das mulheres. Então, é sempre normal que após a Olimpíada a gente tenha aquele momento de mais pessoas prestando atenção. Antes, às vezes, a gente não tinha campeonato. Então, hoje, depois de uma Olimpíada, a gente tem um campeonato com grandes camisas, com um nível técnico muito alto e faz com que cresça muito. E aí vale para as três competições, tá? A1, A2 e o Sub-18, e está aí na reta final, muitos times que se mostram fortes na base e também no adulto, né? A gente tem ali 3 clubes que estão nas semifinais do A1, semelhantes aos que estão no Sub-18, então estou muito feliz. E a chegada também de uma final de A2. Pele, você tocou nesse ponto, né, da dificuldade das equipes ali naquele comecinho, e a gente mostrou aqui na Band News FM a história do ESMAC, por exemplo, do time do Pará. E a equipe teve dificuldades para treinar, não conseguia treinar na cidade devido às restrições da pandemia, e ainda assim fez uma ótima campanha na Série A2 e conseguiu o acesso para a Série A1. Você recebeu muitos relatos no início de equipes que estavam encontrando dificuldades para esse treinamento? Eu acho que era um relato assim meio que geral, né? Porque alguns naquele momento com mais facilidades ou dificuldades em função do momento do estado, né? Da questão sanitária de saúde de cada estado, de cada região. Então era muito complexo, né? Quando você tem uma competição com times de várias regiões, de vários estados. Mas eu acho que houve ali entre todos uma questão muito. A gente precisa seguir. A gente precisa se ajustar, ver de que forma fazer. Então, as primeiras rodadas do A1, a gente chegou a olhar, vamos fazer os jogos de São Paulo no Rio, ou em Brasília. Então, a gente tinha vários cenários desenhados e dividiu isso com os clubes que entenderam que, naquele momento, o melhor era seguir em frente, né? A A2 teve um pouquinho mais de tempo, mas ainda assim é uma dificuldade também. A A2 é uma competição longa, então acho que deu tempo, né? Dos clubes que sofreram um pouco mais, na primeira fase são 6 rodadas, irem recuperando esse fôlego, literalmente, irem se estruturando. E acredito que o resultado desses 4 que sobem para A1 para o ano que vem, essa final, diz muito do que foi a competição desde o início, né? Então, assim, fizeram por merecer e foram melhores do que as outras 32 equipes aí que estavam disputando a competição. Fico muito feliz, acho que vai ser uma A1 ano que vem ainda mais forte. E é o último ano que 4 equipes vão subir e 4 equipes vão cair, né? No ano que vem já vai ter essa mudança de regulamento. Como é que você recebeu das equipes um retorno quanto a isso? E até já falando da A2, também citando a A3, porque eu ouvi diversas opiniões nos últimos meses de gente que estava muito animada com a possibilidade da A3, mas, por outro lado, uma preocupação também com atletas que, de repente, vão fazer uma quantidade muito pequena de partidas e já ficar sem clube para o restante da temporada. Então, vocês também discutiram esse ponto? Legal, acho que essa pergunta assim, é muito relevante, até para eu ter essa oportunidade, né, de explicar um pouquinho, porque às vezes qual é a premissa, né, que a gente usa aqui. Então, acho que primeiro, falando da A1, né, muita gente fala, são só 16 clubes, cair 4
é muita gente, né? Então, assim, fica muito difícil, num nível que está cada vez mais forte. Então, antes, você olhava para 16 clubes e sabia que tinha ali, 6 que destoavam, né? Tecnicamente falando, às vezes, de estrutura. No outro ano, 4. Esse ano, você olha, é tudo muito apertado, né? Até a última rodada, 15ª rodada, a gente não sabia quem ia permanecer. Cruzeiro passou perto ali de repente cair. Então, assim, tecnicamente, ficou muito forte para 4 clubes caírem. E, ao mesmo tempo, se a gente tentar colocar 20 clubes, a gente vai acabar perdendo também essa competitividade que a gente conseguiu aí depois de 5, 6 anos. Então, eu vejo que ter 20 clubes na Série A1 é uma realidade, mas vai ser uma realidade daqui uns 2, 3 anos. Então, depois de 2 anos de A3, 2 anos de A2 nesse novo formato, provavelmente a gente vai estar muito sólido tecnicamente para poder levar para a Série A1 4 clubes e aí voltar a cair 4. Então, já que nesse primeiro momento eu acho que era mais difícil, ou colocava mais em risco, colocar 20 clubes e perder tecnicamente competitividade que a gente demorou para conquistar, então aí a estratégia passa a ser caem 2 e sobem 2. A2, que pela primeira vez vai ter um cenário, né, um calendário fixo, então antigamente só 16 clubes sabiam que teriam aquela competição nacional fixa, os outros clubes, né, de 36, 32, tinham que ter essa vaga pelo estadual, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? Então, é cada vez mais importante que os clubes tenham esse calendário fixo. Quando a gente olha para 2, a gente vai ter Real Ariquemes, Fluminense, Vasco. Então, assim, você tem clubes ali que já fazem um trabalho de futebol feminino há muito tempo e que ficavam sempre com um calendário nacional, vai depender do estadual, então agora eles sabem que vão ter um campeonato mais longo. Então, para eu chegar na última resposta da A3, A1 ela vai estar começando mais ou menos em março, A2 começando ali abril, maio, e essa A3 mais ou menos em maio. E aí, qual que eu acho que é a importância da A3? Eu acho que a A3 ela vai mexer muito mais com os estaduais. Então, você pega Minas, né? A gente tem o Cruzeiro na Série A1, subiu o Atlético Mineiro para a Série A1, e aí o América está na Série A2, fez um bom trabalho, ficou na Série A2. Então, assim, se a competição for realizada com 4 times, esse cara só de jogar, ele já vai ter a vaga da Série A3. Aí você pode ter certeza que tem alguém que acha que é tão bom quanto ele ou melhor, e vai entrar ali para brigar por essa vaga. Então, um estadual que só teriam 4 times, passa a ter 5. Esse cara tem sempre um outro que acha, esse cara não é tão bom, eu vou entrar nessa briga também. Então, acho que a A3 vai fazer com que os estaduais, principalmente aqueles que sofrem para ter 4 equipes, vai ter mais gente interessada ali, porque a vaga está mais fácil de ter uma competição nacional. Os campeonatos estaduais, eles começam mais ou menos em setembro, né? Essa geralmente é essa realidade, é segundo semestre, aqueles que são um pouquinho mais estruturados, final de agosto, mas geralmente é em setembro. Então, para esse cara da A3, tá? Ele vai fazer um primeiro jogo ali no meio de maio, um segundo jogo no final de maio. Vamos pensar que ele saiu da competição depois de 2 jogos. Se o campeonato estadual vai chegar em setembro, essa equipe é uma equipe estruturada, que jogou a Série A3, poxa, eu acho que dá para chegar mais longe. Ele vai ter o junho, o julho, para já começar a disputar uma competição estadual, entendeu? Então, assim, hoje, na verdade, o que acontece, eu acho que esse formato são para clubes que realmente querem fazer o futebol feminino. Não vai ter mais espaço para quem monta em cima da hora, disputa, eventualmente ganhava uma vaga da Série A2, jogava 6 rodadas, não se estruturava, aí na metade da primeira fase já estava eliminado, meio que abandonava a competição, chegava lá na última rodada já tomando uma goleada, com poucas meninas envolvidas. Então, acho que esse formato da A3 assim, são aquelas equipes que realmente querem estar, e é isso, infelizmente é isso, a competição criou, né, as competições femininas criaram uma base, uma estrutura que a gente precisa ter clubes que estão afim. Então, vai ser meio que quase que uma seleção natural, não vai dar mais para ter oportunista, a galera querendo, vou aproveitar, eu tenho uma vaga na competição nacional, vou jogar 6 rodadas aqui, e não estou querendo. E o ano que vem, ao invés dessa equipe estar melhor, às vezes ela chegava pior. Então, eu acho que a turma vai entender essa questão da Série 3. Vou dar um exemplo também para a Série 3. Se você pega uma equipe que já jogava a Série 2 dos outros anos e que esse ano não se classificou entre os 16 primeiros. Aí vem uma equipe de um outro estado que é a primeira vez que está jogando a Série 3.
ganhou desse cara, pô, tem alguma coisa errada, entendeu? A gente tem que criar essa competitividade. E às vezes vai ter aquele time que vai chegar a primeira vez, putz, perdi 2 jogos ali por pouco. Esse cara vai voltar lá para a cidade dele, vai treinar, vai se estruturar, porque ele quer jogar 4 jogos. Então, assim, eu confio muito que vai fazer sentido, óbvio, a gente tem que olhar, né? Mas acho que só de ganhar uma nova competição, então, o fato de chegar a 3, a gente sai de 52 clubes para 64, 12 novos clubes vão ter a oportunidade de jogar uma competição nacional que não tinham, e acho que todo mundo quer jogar uma competição nacional. Então, assim, eu acho que o pessoal vai entender e me ajuda em 2 frentes. Eu aumento o número de clubes que estão disputando o cenário nacional, até para pensar numa volta de Copa do Brasil, que todo mundo fala, mas aí a gente, daqui 2 anos, talvez a gente vai estar pronto para isso. Porque se a gente vai ter uma Série A1 com 20, uma Série A2 eventualmente com 20, e 32 na 3, a gente está falando de 72 clubes. É um número de clubes muito legal para a gente fazer uma Copa do Brasil, voltar até a Copa do Brasil. Então, o que eu tenho pedido para o pessoal paciência, entender que é um planejamento de longo prazo, e a 3, eu acho que ela movimenta muitos clubes e faz com que esses clubes movimentem os estaduais. Então, acho que a gente resolve dois problemas ali em uma tacada só. Entendi, Pelé. Até interessante que eu me lembrei da entrevista que eu fiz com a Camila Orlando, e ela falou: a gente está fazendo uma história e a gente está sendo parte dessa história, né? Então tá tudo acontecendo nesse momento e a gente está todo mundo entendendo junto qual a melhor maneira de fazer, né? Isso que também é legal, você no comando e também essa visão mais no futuro e de como isso pode lá na frente vir a ser benéfico, né? Isso sempre é bastante interessante. Sem dúvida, porque assim, é o que eu costumo dizer, né? E eu conheço a Camila há muito tempo. Talvez daqui 5 anos a Camila vai ser técnica de alguma seleção sul-americana. E o que ela deixou, né? A Aline, talvez daqui 5 anos, não vai estar ocupando esse cargo que ela está hoje, mas o que ficou? Se daqui 5 anos a gente tiver A1, A2, A3, a gente tiver a volta da Copa do Brasil, a Supercopa, então, se a gente precisa pensar. A gente está de passagem. Eu fui a geração enquanto atleta e agora enquanto gestora, e a gente tem que erguer a manga, trabalhar muito para deixar alguma coisa para quem vem depois. Foi assim, eu enquanto atleta, e eu tenho certeza que agora vai ser a mesma coisa. Então, amanhã ou depois, a próxima pessoa que ocupar esse cargo que eu estou hoje, ela vai ter algo mais consolidado e a partir dali vai ter outras potencialidades, né? Então, acho que e é difícil às vezes passar isso para os gestores, né? Entender que todos os clubes hoje que disputam as competições femininas, quem trabalha, a gente tem muito esse papel, e às vezes o pessoal quer colher, plantar, já colher, e talvez a gente não vai conseguir fazer tudo. Mas eu acho que o pessoal tem sido muito parceiro, assim, tem entendido, a turma do feminino é muito unida, então isso é muito bom. E falando de arbitragem agora, Pelé, com relação à arbitragem de vídeo, né? Tem alguma perspectiva de, no ano que vem, ter o VAR, talvez em uma fase anterior? Outra pergunta, acho que muito boa, né? E aí eu fico feliz, assim, nossa, rendeu muito, né? Nessas quartas de final. Tinha que ter o VAR, e aí todo mundo começa a falar, tudo, e às vezes a turma, principalmente quem é torcedor, e aí acho que nesse caso, até de novo, né? O quanto ter sido atleta me ajuda, né? Então a gente sabe que tem coisas que você tem que, pô, legal, né? Isso aqui faz sentido, e às vezes tem aquela questão do torcedor, da emoção do torcedor, e que não adianta a gente entrar na pilha. A questão do VAR, vamos pensar o ano passado, que foi a primeira vez que a gente fez, né? Primeira liga nacional a utilizar o árbitro de vídeo, então foi no Brasil, a liga inglesa não usa, a liga americana não usa, sueca, alemã não usavam, então assim, a primeira liga nacional de futebol feminino a utilizar o VAR foi a nossa, então isso já acho que é um baita avanço. A questão do VAR para a gente, principalmente aqui no Brasil, e eu lembro, porque eu participei dessa estruturação, a chegada do VAR quando eu estava na Federação Paulista, passa pelos estádios, passa por uma infraestrutura que você precisa ter para receber essa tecnologia. E é uma realidade, infelizmente é uma realidade. A dificuldade que os clubes, né, sejam mais tradicionais do futebol feminino ou de camisa, têm de utilizar o principal estádio no futebol feminino ainda é uma realidade. Seja porque a tabela do masculino, então você pega, de repente, o Palmeiras, que está disputando Libertadores, o ano passado estava disputando Copa do Brasil, então, assim, joga muito ali no estádio, então isso vai valer para qualquer um. Então, a primeira coisa, passa por uma tabela do futebol masculino, né? Se as nossas datas não vão conflitar com a data do futebol masculino, e é impossível no começo do ano, por mais que a gente tente,
fazer um exercício de quem vai passar, quem chegaria. Então, esse ano, pela primeira vez, entre a primeira e a segunda fase, a gente conseguiu sentar junto o departamento, a parte do futebol feminino, com a parte do futebol profissional. Aline, eu falei para eles, né, ó, gente, se vocês arrumarem esses jogos aqui, que ainda não tinha detalhado a tabela da Série A, me ajuda a encaixar. Então, a gente conseguiu fazer e foi muito bacana. E aí, de 8, né? 8 jogos, somente 2 clubes que não estão. E aí eu fico pensando, se a gente tem uma dificuldade de encaixar na semifinal, você imagina a dificuldade de encaixar a partir das quartas de final. Aí vem para uma questão de custo, né? Então, hoje os clubes recebem um auxílio operacional quando mandante, quando visitante, quando mandante também para arcar com essa arbitragem. E a hora que você traz o VAR, árbitro FIFA, aumenta mais 2, 3 pessoas diária. Então, o custo passa a ser quase o triplo, né? Então, quando chega o VAR, quem faz o pagamento integral já é a CBF, né? Nas partidas anteriores, mas nessa fase que aumentaria muito o custo, e esse auxílio não cobriria, a CBF também absorve isso. Então, a hora que a gente pensa, vamos trazer para as quartas de final, será que os clubes vão conseguir entregar o estádio? Aí vai ter esse investimento. Será que a gente vai estar acertando fazendo isso, a gente vai estar criando um problema que depois é difícil de solucionar. E acredito que para o ano que vem a gente vai dividir isso com os clubes assim, fazer um conselho técnico, que a gente ainda não teve pela primeira vez um conselho técnico, e vai ser muito mais uma decisão dos clubes do que nossa, sabe? E aí, vão topar os estádios? E aí, se o masculino estiver jogando, vai ter que alugar outro estádio que tenha a condição de receber aquela infraestrutura. Questão de custo, vamos ver, vai ficar com um lado, vai ficar com o outro. Então, eu acho que é construção de novo, sabe? Eu acho que o ano passado foi muito legal a chegada do VAR. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Agora, a partir da semifinal, a gente sempre quer, mas eu espero que não use. E acredito que o ano que vem pode ser dado espaço, mas vai depender muito mais do dinheiro como um todo. Parece que todo mundo agora é dependente do VAR, né? E a gente jogou futebol uma vida sem ter VAR. E o VAR também não resolve todos os problemas, né? Ele auxilia, mas também não é a solução 100%, né? Do que acontece no jogo, porque tem lances que vai passar por interpretação. Então, eu fico feliz de ver, né? Entre aspas, as polêmicas, mostra que tem bastante gente acompanhando, se interessando. Então, eu acredito aí que para o ano que vem é uma tendência e que vai, acho que, passar muito mais por uma decisão dos clubes até do que a gente aqui na parte da organização. Pelé, existe alguma preocupação com equipes que estão passando por dificuldades financeiras? A gente pode citar o Botafogo, né, um desses clubes, mas também o Avaí Kinderman, né? O Kinderman é um time tão tradicional, já avisou que não vai participar do Campeonato Catarinense, é uma equipe que está sempre chegando nas decisões. Infelizmente, teve o falecimento do seu Salésio nessa temporada, né, que criou o Kinderman e depois foi feita essa parceria com o Avaí. Mas eu queria saber se tem essa preocupação, essa conversa entre vocês para que equipes tradicionais, por exemplo, como o Kinderman, não acabe ficando fora nos próximos anos. Boa pergunta também. Parece que essa questão do Kinderman Avaí, ali, Avaí Kinderman, com relação estadual, ainda está em aberto, né? Tem algumas conversas sendo feitas ali. E aí a gente tem meio que uma hierarquia, né? Como é que funciona essa hierarquia das entidades de prática esportiva? Então, tem o clube, ele tem total ingerência, né? Gerência sobre o que ele faz, a federação acima dele e a confederação. Então, a federação, falo porque estive numa federação, você não consegue ingerir na gestão do clube. Você vai orientar, você vai se colocar à disposição, você vai criar cursos, modelos para auxiliar ao máximo aquele clube, mas a gestão é dele. E vale o mesmo a gente, CBF, com relação à federação. Cada uma tem o seu contexto, a sua realidade. Então, assim, é difícil interferir no dia a dia do clube. Seja do Botafogo, que é um clube mais tradicional do futebol brasileiro, seja do Kinderman, que é um clube tradicionalíssimo do futebol feminino. E eu vejo que a gente evoluiu muito, né? O futebol feminino cresceu muito. Então, se a gente for olhar as competições nacionais, tá? A partir de 2013 para cá, então, se a gente for olhar cada ano que time que disputou, algumas coisas, você vai ver que vai mudando. É normal, quando as coisas estão crescendo, que vai se ajustando. Tem aquele que vai se adequar, aquele que não. Eu fico muito preocupada com a situação do Kinderman, até porque conheci o seu Salésio, né, de muitos anos, o quanto fomentou. E traz uma preocupação e uma tristeza muito grande, que possa ser que daqui a 1, 2 anos, infelizmente, essa equipe tão tradicional talvez não consiga seguir nesse novo momento, entendeu? E aí a gente também tem que olhar para trás e olhar para frente.
ao mesmo tempo, né? Então, assim, o que é possível fazer, né, para que essa equipe continue, mas passa muito por uma gestão primeiro do clube, como ele vai se estruturar, buscar, é claro, a gente vai tentar orientar de alguma forma dentro do que for possível, mas às vezes vai acontecer dentro desse processo, né? A gente tem na Série A1 São José, que é de São Paulo, que é uma equipe super tradicional do futebol feminino, apesar de ser um clube, né, filiado à federação ali, que tem o masculino, que não é o caso do Kinderman, é tricampeã da Libertadores e que tem se mantido na Série A1 ali, uma dificuldade e vai brigando e pode ser que amanhã depois o São José não consiga se manter. Ah, vai ter uma Série A2 que é mais tranquila de repente. Então, assim, eu acho que criar um A2, A3 vai dando essa condição também esses clubes, a depender do que conseguem naquele ano, investir, se preparar, se estruturar, que eles se encaixem. Eles vão acabar se encaixando dentro dessas séries, sabe? Que é o que a gente vê acontecendo no futebol masculino. Então, assim, vejo com muita preocupação também. Acho que a gente tem que estar muito solidário e de verdade, pelo que eu conheço, o clube, a história. Então, olhar para trás, falar vem junto, mas também a gente não pode parar, né? A gente tem que seguir, tem que ir em frente, porque o trem está passando. Então, assim, a gente tem que tentar colocar todo mundo dentro dele para ir para frente, né? Não dá para parar. Acho que agora não é o momento que a gente consiga parar, mas eu ainda acredito que possam ter soluções aí e torço muito para elas. Pele, para a gente finalizar, eu queria que você falasse da importância também das transmissões, né? São diversas plataformas, inclusive as digitais, né, nas mídias sociais que o torcedor pode acompanhar, e trazendo um pouquinho aqui para a gente com a TV aberta, né, com a Band, e a importância de ter o futebol feminino na TV aberta chegando a tantas pessoas, né, e com a audiência cada vez maior. Eu acho, e aí não é demagogia nem nada, a Band tem um papel fundamental e sempre teve para o futebol feminino brasileiro desde o início, quando a gente pensa lá na primeira Paulistana, em 96, 97, né, o grande Luciano do Vale, que foi um dos nossos, acho que o nosso maior incentivador até hoje, que acreditou, né, que ele foi o primeiro a acreditar e nunca deixou de acreditar no futebol feminino e abriu muito essas portas, né? E plantou essa semente dentro da Band, que até hoje está aí tão forte. Então, eu fico muito feliz, porque são aí 3 anos, né? Que a gente praticamente ali, 21 datas de domingo, o futebol feminino está ali para todo mundo poder acompanhar, ver. Então, é extremamente importante, fico muito feliz, acho que é uma parceria Band de futebol feminino de Olimpíada, de Copa do Mundo também, que transmitiu, e sempre teve ali uma preocupação. Então, eu acho que a comunidade do futebol feminino reconhece muito isso e tem esse carinho pela Band, sempre vai ter, porque sabe que foi o parceiro desde o começo, né? E aí, de novo, vou dar a resposta que eu falei a outra, né? Chegou no momento que as coisas estão acontecendo, então novos parceiros estão chegando, e isso é muito bom. Então, agora para a fase final da 1, né? Quarta de final, semifinal e final, tem um parceiro de Pay TV, né? A TV fechada. Para a 2, a gente vai ter também um parceiro de Pay TV, Sub-18 também. E aí, quem não tem lá a TV, né? Paga para assistir, não está na Band, tem a Eleven Sports passando, teve a chegada do TikTok e plataformas diferentes, com formatos de um público mais jovem. Então, acho que assim, eu fico feliz que o futebol feminino mostra que ele tem essa flexibilidade, entendeu? Então, 10 anos atrás, a gente não estava no streaming. De repente, o streaming virou a nossa casa. Estamos ocupando um pouquinho agora esse Pay TV. Vamos, por que não ir para uma plataforma que é o TikTok hoje, que é o que está todo mundo olhando? Então, acho que o futebol feminino tem essa característica, por ainda não ter grandes acordos, né, de direitos televisivos fechados, de ir se moldando ao que vem do mercado. Então, eu acho que isso é uma característica muito boa, fico muito feliz e impulsiona muito a visibilidade, muita gente acompanhando. Eu tenho certeza que os números vão ser incríveis dessa segunda fase, da final da 2, assim como as fases finais do Sub-18 também. A gente conversou aqui na Band News FM com a Aline Pellegrino, diretora de competições femininas da CBF. Pele, obrigada por atender a gente mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Imagina, eu que agradeço. Um grande beijo para todos os ouvintes aí.